Vivemos no planeta Terra, também conhecido como mundo, e até onde sabemos, trata-se do único planeta habitável do Sistema Solar. Sua população atualmente é de 7, bilhões de pessoas. A história da humanidade é marcada por doenças que atingiram sociedades em diferentes períodos e deixaram marcas profundas por conta da quantidade de mortos. A disseminação de muitas doenças foi catalisadora de transformações significativas e incentivou o desenvolvimento científico como o objetivo de combatê-las e garantir a sobrevivência humana. Vamos fazer um breve resumo das principais doenças que atingiram e ainda atinge a existência humana. A varíola foi uma das doenças que mais matou os seres humanos ao longo da história, causando epidemias e pandemias em diferentes locais do mundo. A varíola é uma doença infecto-contagiosa causada por um vírus e conhecida por provocar pequenas lesões na pele do paciente. É transmitida através das secreções da pessoa infectada. Aqui no Brasil, o primeiro registro dessa doença foi em 1563. O surto teve uma taxa de mortalidade alta entre os indígenas, afetando-os tanto aqui quanto em outros locais do continente americano. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a varíola matou entre 300 a 500 milhões de pessoas até o século XX e encontra-se atualmente erradicada, combatida pela vacina. A peste bubônica, também conhecida por peste negra, é causada pela bactéria Yersinia pestis, que é encontrada em ratos e transmitida ao ser humano quando sua pele é picada por pulgas que estavam nesses animais contaminados. Depois que o ser humano contrai a doença, é transmitida pelas suas secreções. Acredita-se que essa doença tenha surgido em algum lugar da Ásia Central, no século XIX. Há relatos que não foi a primeira pandemia causada pela peste bubônica. Na Bíblia, por exemplo, o livro de Samuel fala-se de uma doença causada por ratos que assolou os filisteus. Especialistas acreditam que seja a peste bubônica. A peste negra causou transformações significativas nos aspectos sociais, políticos e econômicos na Europa. Estima-se que a peste bubônica vitimou cerca de 200 milhões de pessoas na Europa e na Ásia e teve vários episódios de surto até o início do século XX. A gripe espanhola é uma mutação do vírus influenza. Acredita-se que a gripe espanhola tenha surgido nos Estados Unidos em meados de 1918 e foi responsável pela morte de pelo menos 50 milhões de pessoas. Essa doença teve um impacto significativo durante a guerra, pois o vírus foi disseminado entre os combatentes na Primeira Guerra Mundial. A doença ficou conhecida por gripe espanhola pela repercussão realizada pela imprensa espanhola, pois como esse país não lutava nesta guerra, era noticiada pelos jornalistas espanhóis. No Brasil, a doença chegou também em 1918 e afetou todas as regiões do nosso país, causando a morte de pelo menos 35 mil pessoas, inclusive a morte do recém-eleito à presidência da República, Rodrigues Alves. A ebola é a doença causada pelo vírus ebola. Foi identificada pela primeira vez no Sudão e na República Democrática do Congo, no continente africano. Os cientistas falam que o portador do vírus ebola pode ser um morcego e que transmite para os outros animais. O ser humano contrai a doença manipulando os cadáveres de animais infectados. É uma doença altamente contagiosa. Os casos mais graves aconteceram entre 2013 a 2016 na África Ocidental. Neste surto, 11 mil pessoas faleceram.
Em 2018, houve um novo surto epidêmico na República do Congo, que contabilizou mais de 2.200 mortos. Os médicos relatam as graves sequelas que essa doença deixa nas pessoas que se recuperam. Entre elas são perca de visão e audição. A gripe suína teve procedência animal, no caso, os porcos. O subtipo é H1N1. No México, o vírus sofreu mutação e começou a infectar os seres humanos, vitimando pessoas jovens, cerca de 17 mil pessoas entre 2009 e 2010. Atualmente, vivemos em meio a uma pandemia causada por um vírus, o Covid-19. O planeta Terra está em alerta novamente. O novo coronavírus recebeu a denominação SARS-CoV-2 pela Organização Mundial da Saúde, nomeado como Covid-19. Até o momento, ainda não está claro como o novo coronavírus infectou as pessoas na China, matando milhares de habitantes. A suspeita, segundo pesquisadores, é que o vírus, que vive no trato respiratório de animais, tenha passado por um processo de mutação para conseguir se instalar no corpo humano. O coronavírus causador da pandemia global pertence a uma família de vírus CoV, que já circula no Brasil desde fevereiro de 2020. Foi registrado o primeiro caso em São Paulo. Os vírus dessa família podem causar desde resfriados comuns a doenças mais graves, como a síndrome aguda respiratória severa e a síndrome respiratória do Oriente Médio. As pessoas que são portadoras de doenças crônicas como hipertensão, diabetes, insuficiências respiratórias e idosos acima de 60 anos são propensas a ter complicações pelo vírus, classificando-os assim como grupo de risco. Dicas do Ministério da Saúde para se proteger do novo coronavírus. Medidas simples de higiene podem te ajudar. Evite contato com pessoas que estejam com sintomas de gripe ou que já estejam doentes. Lave as mãos com frequência, principalmente depois do contato com pessoas doentes. Use lenço descartável para higiene nasal. Cubra o nariz e a boca quando espirrar ou tossir. Evite tocar nos olhos, nariz e boca. Lave as mãos após tossir ou espirrar. Não compartilhe objetos pessoais como talheres, pratos, copos e garrafas. Mantenha os ambientes bem ventilados. Se você é profissional de saúde, sempre atenda casos suspeitos utilizando equipamentos de proteção individual. Com estes cuidados básicos, você pode ajudar a reduzir o risco de contrair ou transmitir doenças respiratórias como o novo coronavírus. A pandemia alterou a rotina das pessoas. Neste momento, é necessário se adaptar às novas mudanças para evitar a contaminação e disseminação do vírus. Em março de 2020, o Brasil entrou em quarentena, onde as fronteiras, as escolas e o comércio fecharam. Os governos federal, estaduais e municipais elaboraram operações emergenciais para atender a população, evitando aglomerações para conter o vírus, para que o sistema de saúde não entre em colapso, se bem que a saúde no Brasil é precária, mesmo fora de pandemia. A economia no Brasil e nos outros países estão prejudicadas, ouço até falar em recessão econômica. Com todo o caos da doença, as pessoas precisam trabalhar para continuar sobrevivendo e sustentando suas famílias. Mas há quem não respeita o isolamento, correndo o risco de se infectarem e disseminar o vírus.
Desde o início da epidemia, mais de 120 milhões de casos de contágio foram registrados em 196 países em todos os continentes, segundo a Organização Mundial da Saúde. É um marco alcançado para apenas 9 meses após o vírus ter surgido na cidade chinesa de Wuhan. O número de mortes por Covid-19 no mundo ultrapassou 746 mil pessoas. Por outro lado, mais de 12,6 milhões de pessoas já se recuperaram da doença. O Boletim Diário do Ministério da Saúde, do dia 8 de agosto de 2020, traz todas as informações sobre a disseminação da doença no país, que registra em torno de 102 mil óbitos.